Fala galerinha do Estou Preparado! Vamos que vamos! Por aqui o professor Giovanni Dias. Vamos começar mais uma mega aula para você que quer ser concursado, né? Que quer aí garantir o contra-cheque para o resto da vida, tá bom? Então, a gente vai trabalhar aqui em clima de carnaval, claro, tá? Direito penal, tá? Que serve basicamente para qualquer concurso da área policial. Então, eu peguei aqui temas relevantes que as bancas costumam cobrar, as bancas amam cobrar, na verdade, tá? Para você sair daqui dessa aula bisurado e com uma visão totalmente nova do que é o direito penal, tá? Complementando, claro, o que você já sabe. Então vamos lá, galerinha. Sou o professor Giovanni Dias, o seu professor de Direito Penal e Legislação em geral, beleza? Também sou professor de Constitucional e mais 1 milhão de matérias, tá? Na oportunidade, vamos estudar Direito Penal. Então, galera, essa aula aqui vai ser em cima de questões, tá? Sendo o mais objetivo possível para vocês. Vamos lá para a nossa primeira questão, trabalhando acerca das excludentes de ilicitude, tá certo? O que são as excludentes de ilicitude? Primeiro, galera, a gente tem que entender que as excludentes de ilicitude, elas se encontram no artigo 23, 24 e 25 do Código Penal, tá? Do Código Penal. Então, as excludentes de ilicitude, você precisa saber, é uma das partes mais cobradas do direito penal em provas de concurso público. Quais são as excludentes, tá, de ilicitude que a gente chama de genéricas? Excludentes genéricas ou gerais, né? São estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Não existem somente essas excludentes, não. E as excludentes não estão apenas previstas expressamente no Código Penal, tá? Nós temos, por exemplo, o consentimento do ofendido em algumas situações em que também gera um tipo de excludente de ilicitude, tá? Isso aí a gente vai chegar daqui a pouco. O importante é que você saiba que excludente de ilicitude temos essas que são as genéricas, as gerais, essas 4, as que mais caem, beleza? Então vamos lá. Uma conduta ilícita é contrária ao direito, porém, pode haver conduta típica que não seja ilícita, aparecendo as chamadas excludentes de ilicitude. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Galera, é bem simples aqui, ó. A questão, ela traz um conhecimento, olha, eu vou resolvendo a questão, mas dando aula, entrando muito na teoria também. Então não fica com pressa para, vamos marcar a letra tal e vamos para frente, professor. Não, não é assim. Não fica com pressa. A gente está na teoria também, tá? Dentro da questão. Então, te acalma, relaxa, que aqui você vai adquirir muito mais conhecimento do que só no que a questão está cobrando. Então, galera, ó, o que é o fato típico? Fato típico, nós temos, primeiro, nós temos a divisão do direito, tá? Do direito penal, tá certo? Quando eu trabalho direito penal, eu tenho a árvore do crime, tá? A chamada árvore do crime. A árvore do crime, pessoal, eu estudo a teoria tripartite do crime, tá? A teoria tripartite. O que é isso? Fato típico, todo crime é um fato típico, ilícito e culpável. Todo crime é um fato típico, ilícito e culpável. O que é fato típico? Fato típico é quando eu tenho tipicidade, previsão legal, quando eu tenho conduta, nexo causal e resultado. Por exemplo, peguei uma arma de fogo, atirei na cabeça do professor João, matei o professor João. Tem tipicidade? Tem, porque está escrito no Código Penal que matar alguém é crime, né? Matar alguém, homicídio, artigo 121. Houve conduta, houve dolo, porque eu quis matar. Então houve conduta, né? Que foi o dolo. Houve resultado? Houve sim o resultado, que foi a morte. Depois a gente fala de resultado jurídico e naturalístico, tá? Houve nexo causal? Houve, né? Houve nexo, houve causa-consequência. Ele morreu através do tiro, né? A partir do tiro que eu dei. Então veja, houve fato típico. Mas eu posso ter matado o João
Porque João estava vindo para cima de mim, tá? Com uma injusta agressão. Então posso ter matado João por isso, porque ele atuou contra mim com injusta agressão. E aí eu matei ele para me defender. Então eu cometi um fato típico, mas o meu fato não foi ilícito, porque eu cometi amparado pela excludente de ilicitude, legítima defesa. Entenderam? É isso que o comando da questão traz. Então vamos lá. Somente não será considerado crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade e legítima defesa. Não, galera. Também tem estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, tá? Também temos essas outras duas. As excludentes de ilicitude são apenas as definidas em lei, especificamente determinadas pelo Código Penal, chamada de excludente de ilicitudes legais. Não, porque eu também tenho as supralegais, né? Eu já disse para vocês, por exemplo, o consentimento do ofendido. Né? E aí na doutrina nós temos exemplos, por exemplo, aí a tatuagem. A tatuagem é uma agressão ao corpo de outrem, mas que não é punido pelo Código Penal, tá? Por boa parte da doutrina, claro, devido ao consentimento do ofendido, tá bom? Não é que o cara, me mata. Não é, não são em todos os crimes, né? Que nós vamos ter consentimento do ofendido e nem em toda situação. Isso é uma exceção, tá bom? Beleza? Mas não existem só essas excludentes aqui. É isso que eu quero trazer para vocês. Beleza? No estado de necessidade, aplica-se a excludente ainda que o sujeito não tenha conhecimento de que age para salvar um bem jurídico próprio ou alheio. Galera, veja bem. Primeiro, quando fala ainda que não tenha conhecimento, ainda que o sujeito não tenha conhecimento, aqui já torna, pessoal, já torna errada a questão. Por quê? Porque repete comigo, toda excludente de ilicitude, ela tem que ser dolosa. Não existe excludente de ilicitude sem o conhecimento de que eu estou praticando ela. Não existe. Porque se eu mato alguém, por mais que eu esteja me defendendo inconscientemente, eu matei aquela pessoa ali, tá? Mas eu estou me defendendo inconscientemente. Né? Ela ia me matar, mas eu não sabia, mas sem querer eu matei ela. Eu vou responder por homicídio culposo. Não vai ter excludente de ilicitude aí, porque as excludentes, elas devem ser o quê? Dolosas, galera. Eu tenho que ter o dolo de cometer aquele fato que teoricamente seria ilícito, mas que eu cometi ele a partir de uma exclusão de ilicitude, de uma excludente de ilicitude. Então não é mesmo que não tenha conhecimento, isso aqui não existe. Eu tenho que ter o conhecimento para que eu possa ser beneficiado, tá? Então não é letra C. Letra D. Pode agir em estado de necessidade aquele que possui o dever legal de enfrentar o perigo. Não pode agir, né, em estado de necessidade quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. Se você tem o dever legal de enfrentar o perigo, já era, pai, tá? Você tem que enfrentar. Eu sou bombeiro militar e, por exemplo, eu não posso alegar estado de necessidade por exemplo, eu vou salvar uma pessoa que está se afogando, tá? E aí eu não posso falar, não, eu não posso salvar ela não, porque se eu for lá é perigoso. Não posso. Eu não posso alegar estado de necessidade porque eu tenho o dever legal de enfrentar o perigo. É claro que esse perigo ele deve ser razoável, tá bom? Ele deve ser razoável. Eu também não vou me suicidar, tá certo? Mas veja, para fins de prova, só memoriza. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Beleza? Vamos lá. Então só pode ser a última, né? São requisitos legais do estado de necessidade. Perigo atual, ameaça a direito próprio ou alheio, tá certo? Ó. Não existe, galera, no estado de necessidade o perigo iminente, tá? Apenas o perigo atual. Situação não causada voluntariamente pelo sujeito, inexistência de dever legal de enfrentar o perigo. Certíssimo, galera. Certíssimo, tá? O que é o estado de necessidade, tá? Salvar-se de perigo atual, que não provocou por sua vontade e nem poderia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, bem tranquilo, tá? Pega todos esses pontos da excludente de ilicitude e leva para a tua prova. Você vai se dar bem, você vai com certeza gabaritar a questão.
Tá bom? Beleza? Então, vamos que vamos, galerinha. Próxima questão, bem detalhado, mais destrinchado do que isso aqui, não tem como. Segundo o artigo 6º do Código Penal, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Existem várias teorias acerca do lugar do crime. Qual é a teoria adotada pelo Código Penal vigente? Galera, vamos lá. Eu tenho o artigo 6º do Código Penal, tá? Eu tenho o artigo 6º do Código Penal, que fala de quê? Que fala de lugar do crime, tá? Lugar do crime, tá? E eu tenho, galera, o artigo 4º do Código Penal, que fala do tempo, tá? Tempo do crime. E aí você tem que saber uma pegadinha básica de concurso público. Ele vai tentar confundir a tua cabeça com lugar e tempo do crime, tá? Qual é o lugar do crime? Onde foi que o crime aconteceu? O que é que o Código Penal considera? O Código Penal considera que o crime aconteceu no lugar em que ocorreu a ação ou omissão delituosa e também, ou seja, soma, como também no lugar em que ocorreu o resultado. Então, local da ação ou da omissão, bem como local do resultado, tá? Os dois locais são considerados aí como lugar do crime. Se eu dou um tiro em você aqui hoje, vou nem botar hoje, vou botar lugar, né? Não estamos falando de tempo. Eu dou um tiro em você no Brasil e você vai se tratar nos Estados Unidos e morre nos Estados Unidos, qual foi o lugar do crime? Brasil, onde levou o tiro, ou foi Estados Unidos, onde você morreu? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Ambos são lugar do crime, beleza? Já o tempo do crime é diferente. Tempo do crime, galera, é apenas no tempo, né, no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, se eu dou um tiro em você hoje e você morre daqui a um ano, em decorrência do tiro que eu dei, ou você morre daqui a um dia, daqui a 30 dias, em decorrência do tiro que eu dei, qual foi o momento do crime? Apenas no momento da ação ou da omissão. Não considera-se o resultado para o tempo do crime, tá? Então, você levou o tiro hoje, morreu amanhã, mas só vai ser considerado o quê? Só vai ser considerado o tempo do crime hoje. Amanhã não é mais considerado, tá? Não é considerado no tempo do resultado, somente da ação ou da omissão. Então veja que são teorias diferentes para explicar lugar e para explicar tempo, tá? Qual é o nome da teoria do tempo do crime? Teoria da atividade. Então, tempo do crime, lembra? Teoria da atividade, porque eu só considero o momento da ação ou da omissão. Qual a teoria do lugar do crime? Teoria do lugar do crime é chamado de ubiquidade. Ubiquidade. Ou pode cair na tua prova também, é mais difícil cair, mas pode cair lá mista, tá? Porque lugar eu considero tanto no lugar da ação ou da omissão, quanto no lugar do resultado. Então ele está perguntando qual a teoria adotada pelo Código Penal vigente para lugar do crime. Teoria da ubiquidade, tá? Bem tranquila aí, gabarito letra C. E aí, ó, tem aquele bizu do mnemônico, né? Que a gente chama de luta, tá? De luta, tá certo? Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Luta, tá? Famosa luta. Belezinha? Show de bola, papai? Então, gabaritou aí. Letra C. Letra C de quê? Letra C de concurseiro que vai virar concursado. Tá bom? Belezinha? Show de bola. Vamos com direito penal na veia aqui para você gabaritar qualquer concurso. Em relação ao crime de furto, é correto afirmar que a pena é aumentada de 1/3 se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatida ou dividida em partes no local da subtração. Galera, vamos lá. O que é que nós temos aqui? Tá? O que é que nós temos aqui? Crime de furto. Vamos entender. Eu tenho o crime de furto, que está no artigo 155, que é o crime de furto. Subtrair coisa alheia móvel, tá? Então, se eu pegar
sem violência ou grave ameaça, uma coisa sua, crime de furto, subtrair coisa alheia móvel, tá bom? Beleza, claro, pode ser outros crimes também, mas essa é a descrição do crime de furto, de maneira seca e objetiva. Vamos entender. No crime de furto, eu tenho várias qualificadoras. Lembre-se, no crime de furto eu tenho um aumento de pena e o restante é qualificadora. E as majorantes que eu vou ter posteriormente são em cima dessas qualificadoras. Então, pega comigo. Eu tenho um aumento de pena e o resto é qualificadora. Qual aumento de pena que eu tenho dentro do crime de furto? Quando praticado no repouso noturno. Só esse aí, tá? Então, quando falar que qualquer outra circunstância é aumento de pena, você já fica o quê? Já fica esperto. Porque, na verdade, o aumento de pena que eu tenho é quanto ao furto cometido durante o repouso noturno. O restante é qualificadora. Eu tenho a qualificadora da subtração de semovente domesticável de produção, ainda que abatida e dividida em partes no local da subtração. Por exemplo, o que é semovente? É um animal. Imagina que você tem uma fazenda, você está dormindo, né? E entra um indivíduo lá, mata sua vaca, que é um semovente, um animal domesticável e de produção, você usa ela para produção, tá bom? Leite, reprodução e etc. Ele mata sua vaca e leva embora. Ou ele apenas subtrai a vaca viva. Ou ele mata a vaca no local, corta ela todinha, divide em partes e leva embora. Tudo isso, galera, configura o quê? Configura furto de semovente domesticável de produção. Tá bom? Beleza? Agora tem que ser domesticável e de produção. Se você tiver um cachorro, por exemplo, um cachorro de estimação, a pessoa chegar na tua casa e subtrai teu cachorro, é um semovente domesticável, mas não é de produção, a não ser que você tenha ele, né, para vender os filhotes, etc. Então veja como é interessante o Código Penal. Né? Isso aqui, galera, é uma qualificadora, tá? Então, gabarito não é letra A, porque diz que é aumento de pena, tá? Não é aumento de pena. Aumento de pena é uma coisa, galera, qualificador é outra. Aumento de pena, eu vou aumentar uma porcentagem no que já existe, lá no caput do artigo 155. Qualificador, eu mudo a pena base, tá? Eu mudo a pena base. Então, qualificadora, teoricamente, é muito mais grave, tá? Do que aumento de pena. Beleza? Tranquilo? Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode isentar o agente de pena. Olha aí, galera. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode isentar o agente de pena. Galera, você vai ver aqui que não é essa isenção direta aí, tá, do juiz pela pena, tá bom? Nós temos um benefício que o juiz pode dar, sim, para o indivíduo que comete, tá, esse crime de furto, sendo primário e de bons antecedentes, tá bom? Beleza? Mas não é determinada aí pelo juiz isentando diretamente o agente de pena, tá? Não se equipara a coisa móvel à energia elétrica. Se equipara sim, galera. Se equipara a coisa móvel, tá? Energia elétrica. Então, ó, a energia elétrica é a mesma coisa, tá? De uma coisa o quê? Móvel. É a mesma coisa, tá? De uma coisa móvel. Então, se você, por exemplo, tem um gato na sua casa, né? Não é gato miau não, tá? É gato de furtar eletricidade. Imagina que você furta direto do poste. Aquela eletricidade que está entrando na sua casa, ela é considerada uma coisa móvel. Então, subtrair coisa alheia móvel é o quê? Crime de furto. Então, subtrair energia também é furto. Subtração de energia é furto, tá? Porque energia é coisa móvel, tá bom? Para fins penais. O furto é qualificado se o crime for cometido com destruição ou rompimento do obstáculo à subtração da coisa. Tá certo, galera. É uma das qualificadoras do crime de furto, tá? No furto, lembra, eu tenho um aumento de pena quando praticado durante o repouso noturno.
e o restante é qualificadora. Dentre elas, destruição do obstáculo à subtração da coisa. Veja, galera, que aqui na prova de agente penitenciário do Ceará 2017, tá com um tempinho já, mas caiu uma questão pegadinha disso aqui. Achei muito interessante, porque eu já vinha falando, tá, para os alunos. Meu amigo, se o cara quebra o vidro do carro para subtrair um notebook que está no banco de trás do carro, esse furto ele é qualificado, porque ele quebrou o vidro do carro para subtrair o notebook. Então, ele destruiu um obstáculo à subtração da coisa. O obstáculo era uma coisa, era o carro. A coisa que ele subtraiu era outra, que era o notebook. Furto qualificado. Se ele subtrai o carro diretamente, ele quebra o vidro do carro e subtrai o carro, não entra nessa qualificadora. Por quê? Porque o carro é a própria coisa subtraída, aí é diferente. Então é melhor levar o carro, é a brincadeira que a gente faz, né? É melhor levar o carro do que quebrar o vidro e levar só o notebook, tá? É claro que na prática não é, mas na teoria veja que não qualifica o crime se eu levar o carro todo, tá certo? Beleza? Tranquilo? Por isso não, só por isso não. Aí nós vamos ter outras qualificadoras, que é quando eu levo esse carro para outro estado, enfim, aí é outra história, tá? Tô falando só o que está aqui previsto na letra D. Então, a letra D tá correta, perfeito, letra de lei, é sim um tipo de qualificadora, beleza? Vamos que vamos. A pena é aumentada de 3/5 se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Não é aumento aqui, galera, tá? Aqui também é uma qualificadora, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, vamos que vamos. Cuidado para não confundir esse negócio de aumento de pena com qualificador e etc, tá? Vamos para frente. Então, galera, ó, aqui, ó, que cai muito também, tá? Crimes contra o patrimônio. Crimes, cai muito, tá? Contra o patrimônio. Tá certo? Crimes contra o patrimônio. Cai muito aí nas provas também. Vamos que vamos. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução, mas não os efeitos penais da sentença condenatória. Vamos lá. Galera, o que é que nós temos aqui? Código Penal. Código Penal chamado Abolício Criminis, né? Mais precisamente aí no artigo 2º do Código Penal. Então, galera, ó, o que é que nós temos? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. O nome disso é abolício criminis. Abolir o crime. Então, se uma lei posterior extingue determinado crime, eu não posso mais ser punido por aquele fato, por aquele crime. Nem se eu já cometi e nem muito menos se eu cometer posteriormente. Tá? Por exemplo, o crime de adultério. O crime de adultério deixou de ser crime. Então, a partir daquele momento, ninguém mais pode responder por adultério criminalmente. Beleza? Então, deixando, pessoal, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então, o crime pode ser extinto. Tá? Agora, veja. Cessa em virtude dela a execução e os efeitos penais. Não cessa efeito civil, tá? A execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então vamos lá. O que é cessar efeito penal? Se o cara estava preso porque cometeu adultério, agora ele vai ter que ser posto em liberdade, porque cessa os efeitos penais. Tá bom? Beleza? Cessa o que também? Execução, né? A própria prisão. A prisão, na verdade, é execução. Efeito penal é um processo que você pode estar respondendo também, está em curso. Tudo que está contra você penalmente, né, na esfera penal, claro, com relação a esse fato que deixou de ser crime, ele deve ser extinto. Deve tocar fogo nesse processo, porque o crime não existe mais. Tá? A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu a gente, aplica-se aos fatos anteriores.
exceto se decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Galera, a lei posterior que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se ao quê? Aplica-se aos fatos anteriores. Certinho, até aqui tudo bem. Ainda que, ó, tira o exceto se, bota ainda que, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, tá? Então vamos lá. Meu amigo, pensa comigo, sempre assim. Chegou uma lei nova para beneficiar o réu, vai beneficiar de qualquer forma. Essa é a regra, tá? Então, ainda que o cara tenha sido condenado, sentença transitada em julgado, sentença penal transitada em julgado, ainda assim, essa lei nova pode beneficiar o réu, tá bom? Por quê, galera? Porque o trânsito em julgado não impede. O que é trânsito em julgado? Sentença definitiva, tá? Sentença definitiva. Então, qualquer lei posterior que venha beneficiar o indivíduo que cometeu o ilícito penal, qualquer lei posterior pode ser aplicada ainda que ele esteja condenado com trânsito em julgado, tá bom? Beleza? Então, bem tranquilo, tá errado por isso aí esse exceto, tá? Aqui tá errado pelo mais não. Vamos para C. Para efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Bem tranquilo, galera. Ó, vamos lá. O que é que nós temos aqui? Equiparação aqui, tá certo? Viu? Equiparação à extensão do território nacional. É simples demais, tá? Ó, aqui nós estamos falando diretamente do artigo 5º do Código Penal. Artigo 5º do CP, tá? O que é que o artigo 5º, vou botar aqui. O que é que o artigo 5º do Código Penal traz pra gente? Ele traz, galera, a famosa territorialidade penal. Onde é que o Brasil, né? Qual lugar é considerado Brasil? O que é considerado Brasil? Nós temos no artigo 5º. Porque, veja, a lei penal brasileira, em regra, ela vai ser aplicada no território nacional. Territorialidade penal, tá? E aí a gente chega a essa conclusão a partir de quê? A partir da soberania, a partir de diversos outros diplomas. Vamos lá. O mapa do Brasil, logicamente, ali é o Brasil. Qualquer pontinho dentro do mapa, você está no Brasil. Isso é simples, você sabe disso. 12 milhas para dentro do mar, maré baixa, 12 milhas, você também está no Brasil. É considerado Brasil. Não é entrar na praia, nadar um pouquinho ali, tô fora do Brasil, não. Você está no Brasil ainda, até 12 milhas. Beleza? Professor, e o que é o território por extensão ou assimilação? Território por extensão é quando você não está dentro do mapinha do Brasil, tá? Você está em outro local, só que aquele local ali, caso aconteça um crime onde você estiver, ali é como se você tivesse cometido aquele crime, como se aquele crime tivesse acontecido dentro do Brasil. Por exemplo, o que é território nacional por extensão? Aeronaves ou embarcações públicas, tá? Ou privadas ao serviço do governo brasileiro em qualquer que seja o local. Se você está sobrevoando a Alemanha em uma aeronave pública brasileira e uma aeromoça xinga outra de rapariga, desculpe a palavra, tá? Mas se uma aeromoça xinga outra de rapariga, elas cometeram o quê? Um crime de injúria. Esse crime de injúria, quem é que vai processar e julgar? O Brasil. Professor, mas está sobrevoando a Alemanha. Mas está dentro do avião que é público do governo brasileiro. Então, nesse caso, é como se fosse ali um pedacinho do Brasil, tá? Isso é território por extensão. A mesma coisa de embarcação, tá? Qualquer embarcação pública ou a serviço do governo brasileiro é considerado também extensão do território nacional. Beleza? Bem tranquilo. Tem outros detalhes acerca disso, mas a gente fica por aqui por enquanto, tá?
para não estender demais. Só para você saber o que é que tem no artigo 5º. Beleza? Então vamos lá. Artigo 5º, letra C, tá certinho? Considera-se praticado o crime no momento em que ocorreu, ou perdão, no momento em que o agente atinge o resultado pretendido. Não, galera, ó, vamos lá. Primeiro ele quer saber do tempo. Nem sempre a banca vai colocar tempo. Pode botar momento. Mas momento, galera, é a mesma coisa de tempo. Tá? Momento e tempo são a mesma coisa. Tanto faz. Tá? Então, o tempo do crime ele é considerado quando? O tempo do crime ele é considerado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tá? Então, vamos lá. Não é no momento que o agente atinge o resultado pretendido. Se eu der um tiro aqui no cara, se eu der um tiro no cara hoje, se eu der um tiro no cara hoje, mas aí esse cara, ele só morre daqui a 10 dias. 10 dias. Ou seja, 10 dias, 10 dias depois é que houve o que? O resultado. Tá? Então, eu atirei no cara aqui hoje, e 10 dias depois houve o resultado, ele morreu. Nesse caso, galera, tempo do crime, momento do crime é apenas hoje, tá bom? Então, não é no momento do resultado, não. Em nenhuma situação, a lei brasileira pode ser aplicada aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada. Pode sim, galera. Ó, se a embarcação ela é estrangeira, ela é dos Estados Unidos, da África do Sul, ela é da Mongólia, da China, da Rússia, da Ucrânia, pode ser de qualquer lugar. Se ela é privada, tá? Se ela é privada, galera, e está, por exemplo, em território brasileiro, o Brasil ela é competente sim, tá? Para aplicar a lei penal brasileira naquele caso. Então, esse em nenhuma situação deixou a questão errada, tá certo? Beleza? Então pode sim ser aplicado aí nesse caso. Se essa embarcação for pública ou a serviço do governo estrangeiro, qualquer que seja o país, o Brasil também não se mete, tá? O Brasil não se mete, porque é pública ou a serviço do governo estrangeiro, qualquer que seja o país, tá bom? Então vê que existe, né, essa lógica dentro do que pode ou não pode ser considerado território nacional, tá certo? Por extensão ou assimilação. Fique esperto, fica tranquilo, vai dar tudo certo, tá? Tenta assimilar o máximo de informações que eu estou passando aqui para vocês. Vamos para a próxima questão, galerinha. Show de bola, né? Já vimos muita coisa, vamos para a quinta. Segundo dispõe o artigo 7º, inciso 1 do Código Penal, fica sujeito à lei brasileira embora cometido no estrangeiro, o crime. Então vamos lá. Galera, artigo 7º. Primeiro, o que é que trata o artigo 7º? Artigo 7º ele vai falar da extraterritorialidade de lei. Extraterritorialidade da lei penal. Extraterritorialidade da lei penal. Tá? O que é isso aqui, galera? Artigo 5º ele diz o que é território nacional. Tá? E, em tese, aplica-se o Código Penal ao crime cometido em território nacional. Artigo 5º. Artigo 7º é o que ele considera extraterritorialidade. Ou seja, ele vai considerar território internacional, só que eu aplico a lei penal brasileira. Olha que interessante. Então, eu posso aplicar a lei penal brasileira, ainda que o fato tenha ocorrido no estrangeiro, especificamente sem estar em nenhuma das causas de territorialidade por extensão ou territorialidade própria? Pode sim. Você pode, por exemplo, estar passeando na Disney, tá? E acontecer um crime ali em que o Brasil é competente para processar e julgar. Vou dar um exemplo. Dentro do artigo 7º, faz a leitura do artigo 7º, que é grande, nós temos as causas incondicionadas, chamada extraterritorialidade incondicionada, e de qualquer forma o Brasil vai processar e julgar. Por exemplo, quando atenta contra a vida ou liberdade do presidente da República.
Então, se o Jair Messias Bolsonaro estiver lá, pessoal, na Disney, ele está na Disney, tá? Passeando, e alguém tenta sequestrá-lo, cometeu um crime contra a vida do presidente, perdão, a liberdade do presidente da República. Então, nesse caso, cometeu um crime contra a liberdade do presidente da República. Nesse caso, o Brasil, ainda que esse fato, esse crime não tenha acontecido no Brasil, mas o Brasil vai ser competente para processar e julgar. Beleza? Tranquilo? Bem fácil, galerinha, bem tranquilo. Então vamos ver o que a questão quer, tá? Nós temos várias hipóteses lá, por isso que você tem que dar uma lida para tentar ao máximo internalizar e memorizar. Então vamos lá. Fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, o crime de genocídio, ainda que o agente seja estrangeiro e não resida no Brasil. Não, no caso de genocídio, tá? Se o agente for estrangeiro, ele tem que residir no Brasil. Tá bom, pessoal? Tá? Beleza? Então, ele tem que residir no Brasil. Contra patrimônio do presidente da República. Não é, né? Não é uma das causas do inciso 1, que é extraterritorialidade, ó, extraterritorialidade incondicionada. Vai ser aplicado independentemente de qualquer condição, tá? Contra a liberdade de ministro das Relações Exteriores. E aí, galerinha? Também não tem nada a ver com causa de extraterritorialidade incondicionada. Contra o patrimônio de fundação instituída pelo poder público. Certinho. Gabarito letra D. Tá? Contra patrimônio da administração direta ou indireta. Por exemplo, você está no Paraguai. Tem uma sede da Petrobras no Paraguai. A sede da Petrobras é uma sociedade de economia mista, tá? Do Brasil, né? Então, a Petrobras, ela faz parte da administração indireta do Brasil, tá? Beleza? Então, ela faz parte da administração pública. Se você vai passando lá no Paraguai, pega uma pedra, joga na vidraça joga na vidraça da Petrobras, lá no exterior, você acabou de cometer um quê? Um crime, tá? Crime de quê? Crime de dano. Vamos lá. Esse crime de dano, o Brasil vai ser competente para processar e julgar? Vai. Porque é um crime contra o patrimônio da União, Distrito Federal, Estados, municípios. Basicamente, administração direta e indireta. E também, galera, fundação instituída pelo poder público, né? Que faz parte da administração indireta. Então, gabarito, letra D. Letra D de doido para passar na polícia, tá? E andar fardado aí, tá? Ser policial penal, militar, policial civil, seja lá o que for, tá? Garantiu o contra-cheque aí na área da segurança pública. Então, vamos lá, galerinha. Gabarito, letra D. Vamos para a letra E. O que é que diz aqui a letra E? Vou editar aqui. O que é que diz, galera, a letra E? Ó, contra a vida de empregado de sociedade de economia mista. Não, não tem nada a ver, né? Contra o patrimônio de sociedade de economia mista, tá certo, tá? Mas contra a vida de empregado não tem nada a ver. Então, gabaritou aí, letra D, de doido, para passar na PM. Próximo. A respeito da culpabilidade, assinale a alternativa correta. Galera, ó, culpabilidade. Na verdade, a culpabilidade, eu vou ter ela bem dividida dentro do Código Penal, em vários elementos, tá? Quais são os elementos da culpabilidade? Imputabilidade penal, tá? Imputabilidade penal, potencial consciência da ilicitude, tá? E exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Vamos lá, não dá tempo eu entrar aqui para vocês para explicar, destrinchar isso aqui, porque é um aulão meio que não dá para a gente parar para ver isso tudo. Mas olha, o que é que você precisa saber da culpabilidade de maneira primordial, tá? No que diz respeito à imputabilidade penal. Quem são os inimputáveis? Você precisa saber quem é que não é considerado culpado pelo Código Penal. O Código Penal não considera culpado. Quem? Vamos lá. Menores de 18 anos, pelo critério puramente biológico, doentes mentais completos e pessoas que estão
embriagados, né? Que tem aí sua embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior e estão completamente embriagados, ou seja, inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então são os três que são inimputáveis de maneira completa, claro, né? Então lembra, galera, lembra disso que isso cai demais na prova. Qual o critério brasileiro para averiguar a imputabilidade penal? Quem tem potência, quem tem capacidade de responder e de ser considerado culpável? Qual é a teoria geral? Teoria biopsicológica, tá bom? Eu vou analisar tanto a biologia, se ele é menor de 18, etc., se tem alguma doença severa de nascença, digamos assim. E também eu vou analisar a psicologia, como ele estava se sentindo no momento, quais são as circunstâncias. Então, teoria da imputabilidade biopsicológica, tá? Então, vamos lá. Ao definir a menoridade penal como causa de inimputabilidade, o Código Penal brasileiro adotou o critério biopsicológico, pois, além da menoridade propriamente dita, deverá ficar comprovado que, no momento do fato, o agente não tinha condições de entender o caráter ilícito da sua própria conduta. Galera, não tem nada a ver de critério biopsicológico para menoridade penal. Veja como a banca gosta de cobrar isso. Eu falei que, de maneira geral, qual o critério adotado? O biopsicológico. Só que, isso é de maneira geral, se ele falar só imputabilidade de maneira geral. Ele falou aqui a pegadinha clássica, ele falou da menoridade. A menoridade, especificamente, se falar menoridade, a teoria é puramente biológica. Porque o menor de 18 anos, ele pode ser mais inteligente e mais esperto do que Einstein. É menor de 18 anos, é inimputável. Ele não é considerado culpável perante o Código Penal, tá bom? Então tá errado aqui a letra A. Vamos para a letra B, que aqui diz a letra B. Conforme previsão do Código Penal brasileiro, a coação moral irresistível é causa de inimputabilidade penal, ficando o agente isento de pena. Galera, coação moral irresistível é causa de inimputabilidade penal? Primeiro que não é. Primeiro que não é causa de inimputabilidade penal, tá? Então, já mata aí a questão. Vamos lá. O que é coação? Galera, o que é coagir? É forçar você a fazer alguma coisa. O que é coação moral? Coação moral é quando a pessoa te dá duas opções. Só que você fica coagido moralmente a fazer o que ele quer, a opção que ele quer. Vamos entender. Se você chega em casa e tem um sequestrador com arma na cabeça da sua mulher, você é gerente do banco. O sequestrador está com arma na cabeça da sua mulher. E ele fala assim, vai no banco, subtrai 50 mil reais para mim, porque senão eu vou atirar na cabeça da tua mulher. Ele te deu duas opções. Só que você está coagido a fazer o que ele quer, que é ir no banco subtrair o valor que ele quer. Isso é coação moral irresistível. Não tem como você dizer não, eu não vou no banco porque eu não vou cometer um crime, porque sua mulher está com a arma na cabeça. Então, galera, não é exigível, por isso que o nome é exigibilidade de conduta diversa. Não é exigível desse indivíduo, desse gerente de banco, que ele tome outra conduta. Ele tem que subtrair o dinheiro do banco, porque senão a mulher dele vai morrer. Então, isso é coação moral irresistível, beleza? Depois a gente fala da física, coação física irresistível, que é outra coisa, tá? Então, coação moral exclui a exigibilidade da conduta da vítima, tá? E, consequentemente, exclui a culpabilidade, tá? Mas não tem nada a ver com imputabilidade, com inimputabilidade, não, tá bom? Isso aí já é outro tópico dentro da culpabilidade, beleza? Então, vamos lá. Próximo ponto aqui, a coação moral é causa de inimputabilidade penal, está errado. Vamos para o próximo tópico aqui. Vou editar aqui. Pronto, vamos lá. O que é que nós temos aqui, galerinha? Também. É isento de pena o agente que, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Galera, ó, se o cara... Galera, isso aqui é a interpretação. Se o cara não era inteiramente capaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se o cara, galera, ele não era inteiramente capaz, o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele tinha uma capacidade, mas não era inteira. Então ele não é o doente mental completo. Ele não é aquele cara inimputável. O inimputável é quando ele é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Então, quando é inteiramente incapaz, ele é inimputável. Ele não responde, ele é isento de pena. Ele é isento de pena. Quando ele não era inteiramente capaz, é uma parcialidade, ele é capaz parcialmente. Então não isenta de pena, não isenta de pena. Nesse caso só reduz a pena imposta. Tá bom? Beleza? Então, e ele não é considerado inimputável, viu? Ele é considerado semi-imputável. Próximo. É isento de pena, o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá vendo como é lindo, né? Como a questão certa é linda, você vai identificar facilmente. Por isso, galera, que eu digo, ó, seja lá qual for a matéria de conhecimentos específicos, de direito, legislação que esteja estudando, foque muito também, além das videoaulas, além de tudo isso, foque muito na letra da lei. Isso é muito importante, tá? Gabaritou aí letra D, de doido para passar na PM. Vamos que vamos. Sobre a imputabilidade penal, o Código Penal brasileiro adotou o sistema denominado psicológico, o qual considera as condições psicológicas do agente no momento do fato, independentemente da existência de doença mental. Pelo amor de Deus, totalmente errado, porque o critério adotado, beleza, o critério adotado é o psicológico? Não, é o biopsicológico, até o professor vai passando batido. O critério adotado é o biopsicológico. Vê que ele falou aqui, galera, de maneira genérica, por isso que é o biopsicológico. Porque se fosse de maneira específica para o menor de 18 anos, qual é a teoria? Teoria biológica pura, né? Chamada de puramento biológica ou biológica pura, etc. Tá? Então, tá errado aí, galera, letra E. Vamos para a sétima questão, bem tranquila aqui. O que é que diz a sétima questão? Julgue os itens a seguir acerca da tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Tá? Aqui são 4 elementos do crime, mas na verdade o que a gente estuda, tá? O que é aceito, tá? Majoritariamente, são as 3 primeiras. Então teoria tripartite, não é teoria quadripartite e nem bipartite. Tá? Então vamos lá. A respeito do crime, o que é que nós podemos falar? Vamos para a questão. Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade. Certinho, galera? Então o 1 tá certo. Meu amigo, se o 1 tá certo, eu já venho para cá, ó. Somente estão corretos 1 e 2. Opa, não pode, essa aqui pode ser, né, a correta. 1 e 4. 1, 2 e 4. Somente estão corretos 2 e 4. Opa, já corto. Por quê? Por que é que eu corto aqui? Porque o item 1 tá certo. Então se ele tá certo, não pode ser o D, né? Que diz que somente está correto outros 2 que não tem o 1 aqui no meio. Então a gente já corta, a gente vai cortando de volta. Extingue-se a punibilidade pelo casamento do agente com a vítima nos crimes contra a dignidade sexual. Pelo amor de Deus, galera. Claro, nós tínhamos um entendimento diverso muitos anos atrás, né? Mas isso já foi superado legalmente. Se o cara estupra a mulher e depois casa, não mudou nada o crime de estupro, tá? Não é porque ele casou que ele vai ser extinto, vai ser extinguida aí sua pena, não. Vai ser extinta sua pena, não, tá? Então, não vai extinguir punibilidade de jeito nenhum, tá? O casamento do agente com a vítima nos crimes contra a dignidade sexual, de jeito nenhum, tá bom? Então, tá errado aqui, vou botar um xizinho aqui. Então, onde tem 2, onde tem falando que 2 está certo, eu corto também, ó. Corto letra A, corto letra C, e também vou cortar o quê? Eu já corto letra E, que diz que todos os itens estão corretos. Só sobrou letra B, gabarito da questão. Vamos só confirmar, né? Porque nós estamos estudando. Tipicidade é a conduta típica realizada. Não, galera, tipicidade não é a conduta.
A conduta é outra coisa. A conduta é a conduta. Tipicidade é a previsão legal, tá? É a previsão legal. Isso é tipicidade. Conduta é outra coisa. Para ser culpável, o agente deverá ser imputável, certo? Para que o agente possa ser considerado culpável, ele deve ser imputável. Então tem que dar para culpar aquele cara, tá? Não tem como eu imputar um crime, não tem como eu responsabilizar alguém se essa pessoa, por exemplo, é menor de 18 anos. Na esfera penal, não tem como responsabilizar ela aqui dentro do Código Penal, porque ela é inimputável. Então, para ser considerado culpado, tem que ser imputável, tá? Eu tenho que imputar a ele determinado crime, tá? Eu tenho que ter esse poder de imputar àquela pessoa determinado crime. Bem tranquilo, vamos lá. Próximo, então, ó, 1, né? Então aqui também está errado. Então 1 e 4, né? Gabaritou letra B, tá? Certinho pra gente. Vamos lá. Adalberto decidiu matar seu cunhado em face das constantes desavenças, especialmente financeiras, pois eram sócios em uma empresa e estavam passando por dificuldades. Preparou seu revólver e se dirigiu até a sala que dividiam na empresa. Parou de frente ao inimigo e apontou a arma em sua direção. Mas antes de acionar o gatilho, foi impedido pela secretária que, ao ver a sombra pela porta, decidiu intervir e impedir o disparo. Em face do ocorrido, pode-se afirmar que o Adalberto poderá responder por... Galera, mais simples do que beber água, tá? Olha, veja bem, não confunda os institutos. Primeiro, ele não queria, não era matar? Era. Se a questão foi genérica, falar que Joãozinho atirou em Pedro, é porque ele quer matar, tá? Isso é lógico. Então, ele não atirou querendo matar, só que ele não conseguiu matar por circunstâncias alheias à vontade dele. Circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, nesse caso, nós temos o crime de tentativa de homicídio, tá? Bem tranquilo, bem fácil. Constrangimento ilegal é outro crime, previsto aí na parte geral do Código, claro. Tentativa de lesão corporal não, né? Porque aqui não fala em momento nenhum em lesão. Fato atípico não, isso aqui é crime, tá? Arrependimento eficaz não. O arrependimento eficaz é diferente, é um benefício que eu tenho dentro do Código Penal, tá bom? Quando eu me arrependo do que eu fiz após a execução do fato, antes da consumação, chamado arrependimento eficaz, tá? Algo um pouco mais trabalhado, mais demorado aí a gente vê posteriormente, tá bom? A diferença entre desistência voluntária, arrependimento eficaz e tentativa. As formas de tentativa, tentativa branca, vermelha, cruenta, incruenta, tá? A gente vai ver tudo isso aí depois, posteriormente. Olha, um aviso, um recado para você que ainda não é assinante aqui do site, tá? Estou preparado. Galera, vale muito a pena, tá? Ser um assinante aqui do site. Estou preparado. A plataforma está incrível, tá? É a melhor plataforma para você se preparar para o teu concurso. Plataforma com questões. Uma plataforma cheia, pessoal, de videoaulas 100% atualizadas. PDF, material de apoio. Tudo que você precisa, questões, tá? Tanto em PDF quanto também resolvidas aqui através das nossas videoaulas. Então, seja mais um assinante aqui do Estou Preparado, ou então adquira o seu curso isolado. Uma coisa eu tenho certeza, você não vai se arrepender, porque aqui você vai encontrar a melhor qualidade de todos os tempos. Beleza? Seja um aluno aí do Estou Preparado, esse gigante para concurso público. Tamo junto, vamos que vamos. Próxima questão. O que é que nós temos aqui? O Código Penal, no artigo 23, elenca as causas gerais ou genéricas de exclusão da ilicitude. Sobre tais excludentes, assinale a alternativa correta. Tá? Então, vamos ver aqui o que é que traz o artigo 23 do Código Penal, tá? Que fala das excludentes. O morador não aceita que funcionário público, cumprindo ordem de juiz competente, adentre em sua residência para realizar a busca e apreensão. Se o funcionário autorizar o arrombamento da porta e a entrada forçada, responderá pelo crime de violação do domicílio. Não, galera, tá?
Não vai responder por violação do domicílio não, porque aqui ele está no estrito cumprimento do dever legal. Então ele não responde por crime. O estrito cumprimento do dever legal é perfeitamente compatível com os crimes dolosos e culposos. Não. Galera, só compatível com os crimes o quê? Com os crimes dolosos, tá? Ele tem que querer. Então, toda excludente, galera, ela é dolosa. Toda excludente de ilicitude, ela deve ser dolosa para ser excludente. Tá bom? Senão não tem lógica, né? Não tem lógica, tá? Então, vamos lá. Para a configuração do estado de necessidade, o bem jurídico deve ser exposto a perigo atual ou iminente, não provocado voluntariamente pelo agente. Então, para a configuração de estado de necessidade, o perigo deve ser atual. Não tem essa de perigo iminente, tá, galera? Então, corta aí esse iminente. Beleza? O reconhecimento da legítima defesa pressupõe que seja demonstrado que o agente agiu contra a agressão injusta atual ou iminente, nos limites necessários para fazer cessar tal agressão. Então, o reconhecimento dessa legítima defesa pressupõe isso, tá? Que seja demonstrado que o agente agiu contra a agressão injusta atual ou iminente. Aí veja, legítima defesa, eu vou me defender de uma agressão injusta, tá? Eu vou me defender de uma injusta agressão, que pode ser atual ou iminente. Aí sim, é diferente do estado de necessidade, que é para salvar-se apenas de perigo atual, para salvar apenas de perigo atual, você ou outra pessoa, tá bom? Deve responder pelo crime, então a letra D está certa. Deve responder pelo crime de constrangimento ilegal aquele que, não sendo autoridade policial, prender agente em flagrante delito. Não, que uma pessoa comum do povo também pode prender quem quer que esteja em flagrante delito. Dos crimes contra a pessoa, destacam-se aqueles que eliminam a vida humana, considerado o bem jurídico mais importante do homem. Razão de ser de todos os demais interesses tutelados, razão de ser de todos os demais interesses tutelados, merecendo inaugurar a parte especial do nosso diploma penal, considerando os crimes contra a vida, assinala a alternativa incorreta. Vamos lá. A vida é tratada nesse tópico tanto na forma intrabiológica, né, que é o feto, quanto extrauterina, vocês que estão assistindo, protegendo-se desse modo o produto da concepção, esperança de homem, e a pessoa humana vivente, tá? E aí, galerinha? Certo ou errado? Certo? Mas eu quero a incorreto. Então, eu vou proteger tanto o feto, tá? Quanto a pessoa que está viva, que já está viva. Eu protejo a vida intrauterina e extrauterina, certinho. Enfeitou demais aqui com palavras bonitas, mas é isso que ele quis dizer, tá? O dolo do homicídio pode ser direto, o agente quis, né? O agente quer o resultado, ou eventual, o agente assume o risco, certinho. O dolo pode ser direto, tá? Ou eventual, mas chamado também de indireto, tá bom? A Lei 13.104 de 2015 inseriu o inciso 6º no artigo 121 do Código Penal, o feminicídio, entendido como a morte da mulher em razão da condição do sexo feminino. Leia-se violência de gênero quanto ao sexo. Certinho, galera. Então, foi incluído em 2015 o feminicídio. Muita gente pensa que é um tipo penal autônomo, mas é apenas uma qualificadora do delito de homicídio, tá? Beleza? Vamos lá. Infanticídio, segundo dispõe o diploma penal brasileiro, é matar o próprio filho, independente da condição psicológica do sujeito ativo. Errado, galera. Infanticídio é matar o próprio filho durante o parto ou logo após, sob influência do estado puerperal. Sob influência do estado puerperal. Tá bom, galerinha? Então, puerperal. Deixa eu botar aqui direitinho. Pronto. Então, galerinha, ó, fique esperto aí para não errar a questão besta, tá? O infanticídio tem que estar no estado puerperal, além desses outros requisitos que eu falei. E letra E, tá errado aí, né? Tá errado, tá certo, perdão, tá certo também. Apesar de eu ter uma nova redação, né? Que agora o crime de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio não é só ao suicídio e também a automutilação, tá? Houve essa inclusão aí e alguns outros detalhes dentro das circunstâncias. Mas letra D, tá? Nosso gabarito perfeito porque está incorreto. Beleza? Vamos lá.
11, né, penúltima questão, bem direitinho, ó. Antônio utilizava diariamente o serviço de manobrista para determinado shopping center, né, de determinado shopping center, para estacionar seu carro. Lara, frequentadora do mesmo local, passou a observar a rotina de Antônio e, certa tarde, se apresentou ao manobrista como namorado daquele, informando que havia vindo buscar o carro a pedido do namorado. O manobrista entregou a chave do carro a Lara, que entrou no veículo e saiu da garagem do estabelecimento em alta velocidade. Minha amiga, o carro estava na garagem, o manobrista tinha pegado o carro e estava lá na garagem. Chegou uma pessoa e disse que era dono do carro, tá? Que na verdade era namorado do dono do carro, pegou o carro e fugiu. É como se tivesse lá um carro com manobrista e falasse, ó, esse carro aqui é meu. Pega o carro e fuge com o carro. Que crime é esse? Crime de estelionato, tá? E aí, galera, no curso completo, tá, eu trago essa diferença para vocês, tá? A diferença do que é furto mediante fraude e o que é estelionato, tá? Só piscar aqui direitinho. Furto mediante fraude e estelionato. Eu trago essa diferença, tá bom? De acordo com o Código Penal, é correto afirmar sobre o crime de roubo. Artigo 157. No roubo, a grave ameaça ou emprego de violência deve ser causado contra a pessoa. Tá certo, galera? Galera, no roubo, a violência ou grave ameaça é contra a pessoa. Se você botar uma bomba num caixa eletrônico, mas não tiver ninguém, só você e o caixa eletrônico, você usou violência contra o caixa eletrônico, mas não é roubo, ainda continua sendo furto. Porque para ser roubo, a violência ou grave ameaça tem que ser contra a pessoa e não contra uma coisa, tá? Então, gabarito aí da 12, letra A, tá bom? Para a gente encerrar aqui, vamos ver se algo está errado nas outras. No roubo, equipara-se a coisa alheia móvel à obtenção de indevida vantagem econômica, não, né? Aqui nós temos uma mistureba que ele fez com o delito de estelionato, nada a ver. A ausência do emprego de arma branca ou de fogo afasta a consumação do crime de roubo, não, tá? Você pode utilizar outra coisa, tá certo? Você pode apenas ameaçar, tá? Você pode apenas fazer uma grave ameaça, sem utilizar arma branca ou de fogo. Então não afasta a consumação de jeito nenhum, tá? Somente ocorre a prática do crime de roubo quando configurada a restrição de liberdade da vítima. Não, galera, isso somente é roubo. Isso aqui nós temos uma circunstância a mais acerca do crime de roubo, tá? Uma qualificadora. Para a caracterização, aumento de pena, né? Para a caracterização do crime de roubo, a grave ameaça ou violência deve ocorrer antes da subtração do bem. Não, pode ser antes ou depois. E aí temos o famoso roubo impróprio. Então esse deve ocorrer, tá errado. Belezinha, galera? Então, ó, 12 questões aqui, tá? Nessa nossa mega live, para você conseguir gabaritar Código Penal, tá? Em qualquer concurso que for fazer. Beleza? Polícia Penal de Pernambuco, Polícia Militar da Paraíba, dentre outros concursos aí que você for fazer. Isso aqui cai em tudo. Tá bom? Então, se você não é aluno do Estou Preparado, aproveite essa mega oportunidade para ser aluno do Estou Preparado, tá? E garantir a sua aprovação. É isso, galera. Tamo junto. Até a próxima aula. Valeu!